Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do Musicast. Eu sou a Carla, eu sou aluna do curso de música e apresentadora desse podcast. Hoje estamos com mais um convidado especial que vai falar um pouquinho sobre a sua trajetória, que é o professor Marcos Toledo. Professor Marcos, se apresente para a gente. Bem, eu sou Marco Toledo, né? Sou professor da disciplina Sopros, né? Aqui no curso de música da Universidade Federal Campus de Sobral. E como vocês já puderam ler na descrição do episódio, hoje no nosso sétimo episódio, do programa Perfil, a gente vai conhecer mais sobre o nosso convidado, Marcos Toledo, e a gente vai dialogar sobre a sua trajetória profissional e vamos destacar as experiências e os aprendizados de vida que trouxeram ele até onde ele está hoje, né? E primeiramente, seja bem-vindo, ao Musicast. E Marcos, conte pra gente a sua área de atuação no curso de música. Bem, Carla, primeiramente é um prazer estar aqui, viu? Obrigado pelo convite. Você, toda a equipe do Musicast, né? Liderados aí pelo meu amigo, professor Marcelo Mateus. Bem, eu trabalho, né? O meu concurso foi para a área, né? Para o setor de estudos de sopros, né? A minha formação é clarineta e saxofone, né? Mas eu sou, né? Normalmente eu trabalho com a pedagogia de instrumentos de sopro, né? Metais, né? E também das madeiras, né? E esse foi o meu setor de estudos para o que eu fiz o concurso, né? Só que você, como docente de nível superior, você também trabalha não só no seu setor de estudos, né? Então, eu ministro, eventualmente, outras disciplinas, né? Como pesquisa, como pesquisa em música, TCC, e também eu me interesso muito pela história da música no Brasil. Então, também eu ministro, às vezes, a disciplina História da Música do Brasil, no período que compreende, né, a colonização até o final do século XIX. Pronto. E como foi que começou a sua vivência com a música? Olha, Carla, foi de forma meio inesperada, né? Eu não tenho músico, né, na minha família, né, pelo menos que eu tenha conhecimento, né, e eu tinha mais ou menos 10 anos de idade, eu creio, 10 ou 11, né, e eu, apesar de ser carioca, né, sou nascido no Rio de Janeiro, mas meus pais tinham se separado, né, minha mãe estava com muitas dificuldades financeiras, então minha mãe decidiu morar com meu avô, né, a gente tinha acabado de perder a minha avó, e meu avô estava sozinho, e aí juntou essa necessidade de cuidar do meu avô e essa necessidade financeira, nós fomos para uma cidade no interior de Minas Gerais, que se chama Mar de Espanha. E lá, né, eu chegando lá, fiz alguns amigos, né, e iam abrir uma banda de música na cidade, né, uma escola de música dentro de uma banda de música. E meus colegas, vamos lá se inscrever e tal, né, vamos aprender a tocar um instrumento, mas eu não tinha ideia do que era, né, e assim, não tinha uma paixão pela música, né? Eu acho que eu escutava música, qualquer um escuta, né? Na rádio, uns discos, assim, mas não tinha um interesse especial. E fui para a banda, né, impulsionado pelos meus colegas, e lá o presidente da banda era um coronel do Exército. Não, do Bombeiro, desculpa, um coronel do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, né? O Coronel Geraldo Santos. E nas palavras iniciais dele, ele disse que o músico poderia ter um bom emprego, um emprego estável, né? Aí deu os exemplos dos músicos militares, que ele era coronel do bombeiro e que nós poderíamos virar sargentos músicos, né? Então aí que veio o meu interesse pela música, não foi pela arte em si, mas sim em tirar, né, eu e a minha mãe daquela situação de pobreza, né, situação de dificuldade financeira, né, minha mãe era empregada doméstica, né, então eu pensei, poxa, tá aí um futuro que talvez eu possa me engajar e mudar meu nível social, né, melhorar socialmente, eu e a minha mãe. Né, então, olha só, né, foi daí que foi o meu interesse pela música, né?
E só que, né, isso ampliou, né? Depois a gente começou, fiquei 1 ano estudando teoria musical, né? E depois veio o instrumento, que é o clarinete. E realmente eu me apaixonei pela música, né? Então aquele interesse que no início ia ser financeiro, depois virou financeiro e uma paixão pela arte. E essa paixão também foi pela profissão de professor, né? Como foi que foi esse seu processo de escolha, né, para seguir nessa profissão? Ah, Carla, isso veio muitos anos depois. Eu não, nesses anos de estudos musicais, né, eu não pensava em ser professor, né, não tive essa reflexão, né, como ser professor. Tanto é que quando eu fui fazer o ensino médio, na minha cidade nós tínhamos só 2 opções. Para quem não tinha condições de pagar um ensino médio particular, né, ia para Juiz de Fora e podia fazer vários outros tipos de ensino médio. Né? As minhas possibilidades só me permitia fazer nessa cidade o ensino médio, e nós tínhamos 2 opções. O magistério, né, o ensino técnico de magistério, para ser professor das séries iniciais, ou ser contador, né, trabalhar com um escritório de contabilidade. Eu escolhi contabilidade, né? E se eu soubesse que eu ia ser professor um dia, eu iria escolher magistério, né? E acabei fazendo um curso de contabilidade e sou péssimo em matemática, em fazer contas, eu acho que você me conhece, né? Né? Então, uma das minhas fraquezas na orquestra é contar compasso. Então, eu nunca fiz um balancete, eu não sei nem mesmo fazer a minha própria declaração de imposto de renda. E sou formado técnico em contabilidade, né? Então isso, Carla, só foi chegar na universidade. Eu, quando fui trabalhar no Rio, né, eu voltava frequentemente para essa cidade da onde eu saí, Mar de Espanha, para trazer os meus ensinamentos que eu aprendia no Rio, e eu dessa escola de música que eu fui formado, nessa banda de música. Só que eu fazia isso, né, porque eu tinha meus amigos lá, gostava de voltar e gostava de compartilhar os conhecimentos. Só que a universidade me fez ver esse outro lado. E eu não fui para a universidade, Carla, para fazer curso de licenciatura. Né? Eu fiz prova para estudar, fazer clarinete com um grande clarinetista, né? Ele é vivo ainda, né, que é o clarinetista do Quinteto Villa-Lobos. Né? Então, eu tinha visto ele tocar no Rio e queria fazer aula com ele. E fiz o vestibular, fiz a prova, né, de habilidade específica no clarinete, com ele me avaliando, e eu fui aprovado. Né? O nome dele é Paulo Sérgio, né? Paulo Sérgio Santos. Só que aí, depois que eu fui aprovado no vestibular, que eu comecei a cursar, ele tinha pedido demissão. Então eu fiquei assim, nós ficamos 1 ano e meio sem professor de clarinete na universidade. Então o nosso BNI lá da Universidade do Rio, né, o nosso, né, você sabe a importância que tem, né, os nossos técnicos administrativos nessa função, né, de auxiliar os estudantes nessa carreira acadêmica, né, que eles têm o controle das disciplinas e tal. Então ele, como o BNI faz com vocês, de dar conselhos aqui no curso, ele me deu o conselho, ele falou: olha, rapaz, você vai ficar mais de 1 ano sem aula de clarineta, é melhor você fazer licenciatura, porque aí você não atrasa seu diploma, não. Aí tudo bem, eu comecei a fazer a licenciatura, então. E aí, Carla, né, nessas disciplinas, esse contato que a gente tem, que você tem, né? Esse negócio, esse fato de ir para a escola, né? Eu fui trabalhar numa escola no pé do morro, de uma favela no Rio, com crianças que tinham muitos problemas sociais, e eu via o que a música podia fazer com eles, sabe? E depois eu voltei, né? Continuava a voltar para Mar de Espanha, cidadezinha lá em Mar de Espanha, e eu vi que todo o meu desejo de ser um clarinetista de uma orquestra grande, que eu já tinha conseguido ser, né, era um sentimento menor, né, me deixava menos feliz do que eu ver uma criança ou um jovem conseguir tocar pelos meus ensinamentos. Então aquilo me tocou, falou: poxa, mas como a educação é importante. E aí que eu caí dentro mesmo da licenciatura, né? E também as leituras, né, que a gente tinha no curso de licenciatura,
os professores e as leituras, então me fizeram mergulhar nesse mundo. Aí eu decidi ser professor a partir daí, né? Isso amadureceu um pouco mais no mestrado, mas isso começou justamente aí no meados do curso de licenciatura, tá? Que legal. E o Marco, né, a nível de conhecimento, ele foi integrante da Banda Sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais entre 1997 e 2007. Aí, para ele que não gosta de quem saiba a idade dele, mas ele já tem muita história para contar. Como foi esse período, Marco, para você? Eu sou velho, né, Carla? Não. Olha, foi um período de grande aprendizado, Carla. Eu fui também. Eu me considero muito feliz, sabe, Carla, que eu tive a banda de música, né, os meus professores da banda e da escola de ensino, as escolas que eu estudei nessa cidade de Mar de Espanha me prepararam muito, tanto na parte de música quanto na parte também intelectual. Então eu pude fazer concurso para vários lugares, né? E fiz, né? Eu queria ser militar, eu achava que era um emprego bom, eu tinha essa consciência, como eu falei, o Coronel Geraldo tinha colocado isso na minha cabeça. Então eu fiz prova para PM de Minas Gerais, para a banda da PM, que só tinha uma vaga para clarineta, eu consegui passar. Para aeronáutica também no Rio, e tinha uma vaga também para clarinete e eu consegui passar, né? Eu preferi ir para o Rio porque eu tinha aquela fama da Universidade do Rio e também aquela fama da vida cultural no Rio de Janeiro, que eu gostaria de conhecer como músico, né? Então eu preferi ir para o Rio de Janeiro. Eu comecei, na verdade, não foi na Marinha, eu fiz 8 ou 7 meses na aeronáutica, né? E lá que eu comecei a estudar no Conservatório do Rio, quando eu estava na aeronáutica, né? Só que eu queria tocar numa banda grande, uma banda principal, né? Eu tinha duas que estavam na minha mente. A do Corpo de Bombeiros, né, que é a banda sinfônica mais tradicional que nós temos do Brasil, né? Só que ela naquela época não abria concurso, não abriu. E tinha a banda sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais, né? Só que a gente não sabe que vai para a banda sinfônica quando a gente passa na prova, né? Então eu fiz a prova para a Marinha, para ser músico da Marinha. Fiquei 1 ano estudando, né? Porque lá na Marinha, para você ser sargento do Corpo de Fuzileiros Navais, de qualquer especialidade, você passa 1 ano numa escola. Nesse ano, né, a primeira parte são a aprendizagem do que é militar, os regulamentos, muito teste físico, né, e você começa a aprender a tocar também as músicas militares, a marchar. E a outra parte, que foi um grande aprendizado para mim, é o curso de especialização de sargentos músicos. E ali você aprende a ser um maestro de banda da Marinha. Então, isso aí foi uma experiência muito grande, porque eu aprendi a fazer arranjo, aprendi a harmonia, aprendi a reger, foram as minhas primeiras aulas de regência, foram ali, né? Então, eu tive um aprendizado musical que eu trago até hoje, foi dentro dessa escola da Marinha. E depois, antes de ir para a banda sinfônica, eu fui para uma banda pequena, né? E alguns meses depois que eu fui convidado para ser músico, né, da Banda Sinfônica da Marinha. Esses 10 anos, Carla, realmente mudaram a minha vida, né? Porque foi um aprendizado muito grande também, porque a Banda Sinfônica, por ser a maior banda da Marinha, a banda principal, ela toca em grandes eventos. Ela vai desde o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, como a Sala São Paulo, né, em São Paulo, né, as principais salas de concerto, eu pude salas, fazer turnê, conhecer o Brasil inteiro e também outros países, né? Então, fiz várias turnês pelo Brasil e países da América Latina, né, como Argentina, Paraguai, né? O repertório que era tocado era um repertório de alto nível, né, difícil, e uma aprendizagem muito grande com os colegas, Carla. Eu tive ali colegas formados, né, pelas universidades, com
com regência, composição, bacharéis em vários instrumentos, e outros músicos que não tinham nem tanto diplomas, mas eram músicos também excelentes. Então, cada dia para mim era um aprendizado, sabe? Então, por exemplo, quando eu fui fazer prova para o mestrado, por exemplo, a parte de análise eu fiz colegas da Marinha que me ajudaram. Quando eu comecei a reger, colegas da Marinha que me ajudaram a reger, né? Quantas vezes técnica instrumental, tanto do saxofone quanto do clarinete, com colegas da Marinha. Então foi um período da minha vida excepcional, né? Tenho amigos até hoje, tanto amigos músicos como não músicos, né? que eu guardei nesses. E uma experiência, eu acho que a experiência mais marcante para mim, né, além de tocar também, a gente recebia vários músicos como Lulu Santos e outros, né, músicos, a família Caymmi, nós podemos tocar com eles também, mas uma coisa que marcou muito a minha vida na Marinha foi eu poder ter feito uma turnê num navio da Marinha, né, eu fui selecionado num grupo de 6 músicos, como eu tocava guitarra, né, um pouquinho de guitarra, me escalaram para participar de uma banda, um grupo musical no navio da Marinha que faz a viagem de instrução. Para quem não conhece, a viagem de instrução é com os novos oficiais da Marinha, faz uma, né, a volta ao mundo praticamente, né? Você visita vários países. Então, se eu não me engano, eu visitei 20 ou 21 países, né? E isso foi né, para qualquer pessoa, isso é um crescimento, né, muito grande, né? Que você conhece os países, conhece as pessoas, os idiomas, a cultura, né? E pude tocar para, né, um público variado, né, de países, né, algumas personalidades, né? Como na época o presidente da Venezuela assistiu a gente tocar, e outras, né, outras personalidades. Na época, na Itália, quando nessa viagem eu toquei para o ex-presidente Itamar Franco, e fora outros, né, outras oportunidades que essa viagem me proporcionou. Então a Marinha, eu posso ficar aqui falando de Marinha, né, um ano inteiro para você, das coisas que a Marinha me proporcionou, viu? E não me arrependo nem um pouco de ter passado, né, esse tempo lá na Marinha. Que legal. E como você havia citado sobre o mestrado, né? Agora a gente vai falar um pouco sobre as suas áreas de estudo, né? Grau acadêmico como mestrado em música na área de música e educação, que você fez em 2007 pela Universidade do Rio de Janeiro. O que você poderia destacar desse período, Marco? Carla, esse período, né, foi essa transição. Realmente, né, eu tinha escolhido, né, eu quando terminei a universidade, eu tive que me decidir, né, qual caminho seguir agora. Eu poderia ter feito prova para oficial, que era uma outra coisa na Marinha, né? Eu poderia, como curso superior, eu poderia ter feito prova para oficial. Esse era um dos meus possíveis destinos. Como era seguir uma carreira acadêmica, né? E o mestrado foi muito importante porque o mestrado me proporcionou isso, de vislumbrar, né, conhecer o que era essa academia que eu não conhecia, né? Diferentemente daqui do Ceará, do curso de música aqui da Universidade Federal do Ceará, que a gente já fala para vocês desde o início, tem um mestrado, tem um doutorado. Lá não, lá onde eu estudei, eu não tinha contato com isso, né? Para mim, o mestrado e doutorado era uma coisa muito distante. E quando eu terminei a graduação, eu optei por ser um educador, né, e queria me especializar nisso. Então, fui fazer o mestrado, justamente procurei o mestrado na área de música e educação, né? Então, ali eu tive o contato a ciência realmente, né, o que era ser um pesquisador e conhecer esse lado da pós-graduação dentro da universidade, e as leituras me trouxeram maturidade, e ali, né, que me direcionou a realmente, é isso que eu quero ser professor universitário na área de música, num curso que trabalhasse com educação, licenciatura, é isso que eu quero. Então o mestrado para mim foi muito importante, que realmente foi um divisor de águas para mim. Me mostrou realmente o caminho que eu deveria seguir. E, posteriormente, né, o doutorado em música pela Universidade Federal da Bahia e musicologia pela Universidade de Toulouse. Marco, como foi essa experiência para você, né? Você fez 2 doutorados, eu nem sabia disso.
Ô, Carla, na verdade, eu fiz um doutorado que a gente chama, Carla, que é a internacional de tese. São dois diplomas, são dois doutorados, mas eles são conjugados em um só, né? Então você tem dois orientadores, você está inscrito em duas universidades, mas você escreve uma tese só e faz uma defesa só, né? Só que essa tese tem que ter uma quantidade substancial, um resumo, né? na outra língua, né? Se você escreve num idioma, você tem que escrever no outro, né? Também. No meu caso, eu escrevi em francês, então eu tenho um resumo substancial em português. Mas, na verdade, esse doutorado, Carla, ele começou na França, tá? Eu fui aprovado para fazer um doutorado na França, né? Então fui para a França fazer o doutorado. Chegando lá, né, eu não tinha bolsa e eu comecei a trabalhar na universidade, né, em vários departamentos, né? E um dos departamentos que eu trabalhei foi no departamento de relações internacionais. E eu fui justamente, muitos dossiês que eu trabalhei lá, era dossiês de uma tal cotutela de tese com Portugal. Como eu era brasileiro, eu falava português, né? Então tinha muitos documentos em português. A minha chefe falou para eu trabalhar sobre aqueles documentos. E aí que eu fui descobrir, mas que negócio é esse de cotutela de tese? Aí ela me explicou, é um doutorado duplo feito, né, com duas instituições e tal, nananana. Poxa, que legal. Então, naquele mesmo período, tinha uma professora que foi da minha banca de mestrado e que eu tenho uma relação, né, muito boa com ela, tinha na época, que é a professora Cristina Torinho, né, uma das referências de ensino coletivo em educação musical. Ela estava indo num congresso na Europa e eu, com meu orientador, nós convidamos ela para passar em Toulouse para ela fazer uma conferência. E daí, né, o meu orientador, Jesus Aguilar, falou para ela sobre a possibilidade de a gente fazer uma cotutela de tese com a Bahia, porque o tema era parecido entre a musicologia e a educação. Aí ele explicou, né, tudo que ele, né, só que isso ia depender de muitas viagens minhas para o Brasil e ter que fazer disciplina nos dois lugares, né, cumprir os dois lugares. Eu me senti disposto a fazer isso, né, e tive muita ajuda, né, tive financiamento. Aí, a partir daí eu tive um financiamento do laboratório para várias viagens no Brasil, no meu laboratório na França, e depois eu consegui uma bolsa de estudo de doutorado com a CAPES. Então aí proporcionou essas várias viagens, então eu acabei fazendo esse duplo doutorado, né? Mas foi uma experiência muito grande, cara, porque tanto da parte administrativa, né? Hoje eu oriento cotutelas de tese, né? Então, hoje eu oriento, eu realizo convênios internacionais, né? Muitos desses convênios eu aprendi justamente nessa época fazendo o meu próprio convênio, né? Então, o doutorado para mim, principalmente na parte que eu fiquei na França, foi, né, um período muito importante acadêmico, porque eu pude conhecer como é que funcionou a educação nas bandas de música na França, né? Isso foi uma coisa muito importante para mim, porque eu pude fazer relações com o que eu quero, o que eu acho que pode ser feito aqui no Brasil, mas também na parte administrativa da universidade, né? Essa parte de pós-graduação, de pesquisa, de trabalhar em laboratórios interdisciplinares, que lá era um laboratório interdisciplinar. Aqui no Brasil a gente ainda está muito acostumado. Eu vou fazer doutorado em música, estou num programa de pós-graduação em música. Vou fazer um doutorado em educação, estou num programa de educação. Lá não, é interdisciplinar. Então eu fiz ao mesmo tempo um doutorado nos moldes brasileiros, né, que eu já conhecia e conheci mais, e aprendi um outro doutorado nos modos da França, nos modos europeus, né? Então isso me proporcionou ter essa visão múltipla, né, de duas realidades completamente diferentes. Então eu acho que além dos conhecimentos teóricos que qualquer doutorado traz para um pesquisador, eu tive esse lado administrativo, né, que às vezes a gente fala, poxa, né, justamente eu consegui ter isso porque eu não tinha bolsa. Talvez se eu tivesse bolsa, eu não ia precisar, nem poderia trabalhar na universidade, né? Então não ia ter oportunidade de ter conhecimento disso que eu conheci porque eu precisei trabalhar. Então olha só como é que o mundo molda, né, as coisas para você.
Então, foi muito interessante essa minha experiência na França, né? Agora, teve outras experiências que extrapolam o muro da universidade, né? Por exemplo, eu conheci a Adeline, né? Que é a minha esposa, minha parceira, e hoje né, nós fizemos doutorado juntos, né? Fazíamos as mesmas disciplinas, tínhamos o mesmo orientador, e olha o que deu essa história, né? Hoje ela está aqui com a gente, está contribuindo também aqui para o Brasil e para o curso de música, né? Então, realmente, não tem nada assim que eu possa dizer que o doutorado não foi legal para mim. Tudo que eu também vou citar do doutorado, para mim, foi uma experiência maravilhosa. Eu só fico pensando se você tinha 24 horas no dia, né, para fazer todas essas coisas. Muita coisa mesmo. O Marco já falou um pouco para a gente dos locais que ele trabalhou, né, como a banda de sinfônica, que já foi um período muito grandioso na carreira musical dele. Mas, Marco, conte para a gente em quais locais, né, você trabalhou como músico e como professor de música. Olha, uma experiência como professor, por exemplo, que eu tive, que eu achei muito interessante, foi na França, né? Eu consegui um emprego para ser professor numa escola de ensino básico na França, né? Então, eu era professor de música numa escola, só que era uma escola bem diferente. Era uma escola conjugada com um centro de tratamento para crianças com algumas síndromes, alguns problemas, né? Então, eu dava aula para esses dois públicos, e as aulas de música juntavam tanto crianças que não tinham nenhuma patologia, né, e outras crianças com patologias. Né? Então montei um coral, ou fiz eles aprenderem a tocar instrumento de sopro, ou a gente fez várias coisas, né, com esse público misturado. Sabe, isso para mim foi uma experiência maravilhosa, porque eu pude sentir de perto a inclusão. Né? E também tive que me reinventar como professor, porque eu não estava preparado para isso, para trabalhar com crianças com patologias que eu nem sabia o que era, por uma questão de ética, né? Os psicólogos, os psicopedagogos, eles nem poderiam me dizer qual era a patologia. Eles só diziam, a criança fulana de tal, ela faz isso e isso, ela tira a roupa às vezes, viu? Você pega ela e se você não conseguir colocar roupa nela, você traz pra gente. Tem um que fica babando, viu? Tem um que não fala nada. Né? Como tinha uma menina lá que não falava nada, mas tinha o ouvido absoluto. Eu tocava uma música para ela uma vez, ela cantava a música, né, as notas da música, a partir de uma vez que ela ouviu. E ela não conseguia falar. Então, isso foi uma experiência como educador, e poder fazer um coral com ele. Nós gravamos até um DVD, né? A escola gostou tanto do trabalho que contratou um profissional de gravação, com todo o equipamento para fazer um DVD. Foi uma experiência maravilhosa, né? E depois aí eu gostei de trabalhar com crianças, e acabei depois trabalhando com adolescentes também com algumas patologias, né? De férias. Então eu fiquei encarregado de mais ou menos uns 12 jovens que tinham alguns problemas, né? Que eu também não sei dizer quais, né? E nós fomos para um principado que fica entre a Espanha e a França, que chama Andorra, né? Então imagina, eu com uma van, eu dirigindo uma van, com cheio dessas crianças dentro, e indo para um hotel, uma colônia de férias com ele para passar, não lembro, e a gente fazia várias coisas, comia junto, fazia as compras e fazia as músicas. A gente fez um concerto, né? Eu ensinei para eles algumas músicas, e nós fizemos um concerto numa praça pública, no jardim, e começamos a tocar. Então foi uma experiência também que me tocou muito, né? Lá em Andorra. Né? Bem no Rio também, na parte artística, Carlos, eu tive muitas experiências no Rio, né? Tive a oportunidade de tocar, por exemplo, com como Seu Jorge, como Bete Carvalho, pude fazer cachê na Rede Globo, né, tocando em novela, aquelas coisas também. Então são experiências bem variadas, né? Toquei em orquestras também. Então eu acho que essa parte no Rio de Janeiro, esses 10 anos que eu fiquei no Rio de Janeiro, que eu estava na Marinha, ao mesmo tempo eu estava estudando, e também estava tocando na noite, né? Toquei na Rio Jazz, né? Aprendi muito com meus colegas da Rio Jazz sobre improvisação, coisa que eu uso na aula hoje, né? Foi uma experiência muito legal tocar na Rio Jazz, né? E é legal. Eu acho que um grupo legal que eu toquei foi um grupo chamado Caixa Preta,
né, que tinha assim, uma proposta bem diferente, com músicas, se vocês quiserem ouvir depois, procurar na internet, não sei se tem alguma coisa, o grupo chama Caixa Preta, e tinha, né, uma colega no trombone, a Cátia Preta, eu no saxofone, e um outro colega, o Reino, no trompete. A gente fez várias turnês e era uma música muito legal, um estilo que misturava o jongo, uma coisa que eu não conhecia, né? Que inclusive depois eu fiz um trabalho de faculdade por causa disso, que era o jongo, sobre etnomusicologia, né? Misturava o jongo com músicas mais contemporâneas, como o pop, o rock, o reggae, e foi uma experiência musical para mim incrível, né? Bem, para falar sobre algumas, né? Mas tem outras também. Que legal, demais, viu? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta para os professores, que eu sempre me surpreendo com os locais que eles trabalharam antes de chegar na UFC. E já que a gente já está chegando na UFC, né? Como foi quando você começou a dar aula lá na UFC? Muita coisa mudou, né? Como é que é praticar a docência na UFC? Carla, o concurso para a UFC, né, foi uma coisa muito importante na minha vida, né? Porque você sabe, né? Você deve saber já pelos textos que você lê na nossa disciplina, que eu uso muito, que essa prática de sopros, né, da forma que a gente faz na UFC, né, de forma coletiva, que tem essa visão importante para as bandas, isso é raro nos currículos de licenciatura, nos currículos de música em geral no Brasil, e principalmente no curso de licenciatura, né? O professor Joel Barbosa, que é da Universidade da Bahia, é um dos precursores para lutar para colocar isso no currículo. Então era um sonho de qualquer um que trabalhava nessa área, como é o meu caso, né, que me especializei, né, em trabalhar com ensino coletivo, de instrumentos de banda, né? Então eu fiz TCC sobre isso, fiz mestrado, fiz doutorado sobre isso, né? Então, na época eu estava fazendo doutorado quando apareceu esse concurso. Poxa, o sonho de trabalho de qualquer um que se especializaria nessa área, nesse domínio, né? Então, o próprio professor Joel Barbosa, na época eu estava na Bahia, né, cumprindo as disciplinas lá do doutorado, o próprio professor Joel Barbosa e a Cristina Torim, que era coordenadora do programa, era minha orientadora e coordenadora do programa na época, me disse, olha só esse concurso que vai abrir lá no Ceará, olha aqui. E eu ainda relutando, né? Não, mas eu estou terminando a minha tese, eu não quero estudar para concurso, não. Mas, Marco, olha aqui. Aí quando eu olhei os tópicos do concurso, como eu olhei a vaga, o setor de estudo, falei, nossa, é o setor de estudo que a gente quer, é esse mesmo, então você vai fazer o concurso. Aí eu vim fazer o concurso, né? Graças a Deus deu certo, né? Eu passei e tal. Então você imagina, eu estou trabalhando num lugar, né, no setor de estudos, que eu me preparei, né, toda a minha vida acadêmica para isso. Mesmo antes, né? Porque eu venho de banda também. E isso, né? Isso é uma satisfação acho que para qualquer professor universitário você ter a chance de trabalhar nesse setor de estudos que você se preparou a vida toda, né? Agora, fora isso, né? Vim para cá para o interior do Ceará, que é uma região rica em bandas de música, né? Recebo vários alunos que vêm dessa realidade. Aí você, né? Você junta, né, o que você tem para você passar para os seus alunos com a riqueza de conhecimento que você absorve também nas suas aulas. Porque cada aluno que chega é uma realidade diferente, né? Ele contribui com a próxima aula. Né? Então eu vejo muito isso, que cada turma que passa, a outra que chega, ela é privilegiada, porque a gente leva para ela não só os nossos conhecimentos, né, que a gente adquiriu, mas os conhecimentos dos outros alunos que passaram e deixaram, né, o seu legado. Então isso para mim é muito importante. Fora as outras coisas, né, Carlos, você sabe como é que é o nosso curso, né? Ali a gente é muito amigo, né? Eu acho que desde que nós chegamos aqui, a primeira turma, a gente se dá muito bem, a gente respeita muito o trabalho dos outros e são todos colegas muito trabalhadores e muitos ajudam os outros. Então, eu gosto muito de trabalhar com meus colegas porque eles estão sempre me ajudando, a gente está sempre trabalhando juntos e fazendo as coisas. E eu tenho o prazer de trabalhar com a minha esposa no mesmo setor de estudo, né? Então, eu admiro muito a Adeline como colega de profissão, né? Que ela é uma profissional excepcional, né, uma musicista excepcional, então eu tenho muito prazer também de trabalhar com ela. Então tá juntando tudo aí, ó.
a universidade, o setor de estudos que você quer, os alunos que você gostaria de receber e que contribuem com o seu trabalho, e ainda toda essa gama de colegas que está em torno, todo mundo, sabe, lutando pelo mesmo objetivo. Então, isso é muito, isso traz né, não é trabalho na UFC, né, a gente diz, não é trabalho, apesar da gente dedicar muitas horas do nosso dia para isso, sabe, eu acho que a palavra não deveria ser trabalho, né? Eu acho que eu tenho muito prazer, eu acho que tenho muita sorte de ter prazer, receber, né, um salário para poder fazer alguma coisa que me traz tão bem. Sim, com certeza. Vamos estudar aí, pessoal, para conseguir chegar a esse nível que o Marco tá. Você é bolsista de produtividade em pesquisa, né, da FUNCAP, é membro do Comitê de Internacionalização da UFC e da Câmara das Ciências Humanas, Linguagem e Artes da FUNCAP. Explique para a gente um pouco sobre isso. E isso aí, Carla, a gente está entrando aí no outro lado, né? Que o pesquisador, né, o professor universitário, ele pode ter várias áreas de atuação, né? A gente conversou até agora sobre a minha atuação como professor no curso de música, licenciatura, né? Só que o professor universitário, ele pode trabalhar na administração, ele pode trabalhar com pesquisa, ele pode trabalhar com extensão. Não. Eu dedico muita parte do meu trabalho para pesquisa, né? Eu gosto de pesquisa, eu gosto de gerar conhecimentos com os meus estudantes, né? Então, isso me direciona, né, a trabalhar com agências de fomento, né? A FUNCAP, né, a nossa Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, é uma referência de fomento em pesquisa no Brasil, né? Ela ajuda muito a pesquisa. E quando eu cheguei aqui, eu quis ter algum apoio dessa fundação para as pesquisas na área de música, que não tinham. Então eu procurei, né, tem os editais, né, que saem para pesquisa, e em 2012, né, eu fiz o meu primeiro edital e fui contemplado. Eu sou bolsista da FUNCAP desde 2012. Então, desde 2012 que a FUNCAP já investiu, né, nas nossas pesquisas uma quantia considerável. Eu não sei exatamente quanto, mas pode chegar aí ao torno de R$1 milhão, só com pesquisas aqui para o curso de música, né, no Pesquisamos. Então, é muito interessante você ser um pesquisador. Então, quando você é bolsista, é como se você fosse um pesquisador profissional. Tá? Então, você sendo um pesquisador profissional, aí você é chamado para outras missões, né? Por exemplo, essa Câmara que você falou, essa Câmara da FUNCAP, é a Câmara que julga novos projetos, né? Então, eu faço parte dessa Câmara com outros pesquisadores, né? Pesquisadores de gabaritos muito importantes daqui do Ceará, né? De outras áreas, né? Eu sou o único da música, mas nós temos lá da medicina, odontologia, de todas as áreas de conhecimento. E pesquisadores não só da UFC, mas da Unifor, da UES, da UVA, da UFCA e por aí vai, da URCA. Então, a gente analisa projetos. Então, essa Câmara faz isso. De vez em quando a gente se reúne, vai ter um edital, a gente se reúne para julgar os projetos e avaliar quem é aprovado, quem não é e tal, e para dar financiamento. E ali também é um aprendizado muito grande, né? Porque eu acho que eu sou o mais novo do grupo, assim, né? O menos tempo, né? Então, toda vez que eu estou lá, eu estou sempre aprendendo com eles, né? Com professores e também professores com um coração muito aberto, né, para as dificuldades da nossa área, que ainda é uma área nova, né, a música, as artes ainda está começando, né, em comparação com outras muito mais desenvolvidas, né. Então, pelo menos as experiências que eu tive lá foi isso, deles querer, né, eles fazerem o máximo para que nossa área se desenvolva mais, né, e na pessoa até do presidente, o professor Drude, né, que sempre dá o apoio necessário para os nossos projetos, né? E isso é muito importante para a gente. E sobre a sua atuação como docente nos programas de
pós-graduação, né, da FACED e da UFC FUNCAP. Então, essa daí né, eu faço parte de 2 programas de pós-graduação, né? Então, esse da FACED, que é a Faculdade de Educação, lá tem um programa de pós-graduação, né? Tem um mestrado e doutorado, e eu trabalho na linha, né? Numa das linhas, que é a linha de Educação, Currículo e Ensino, e eu com outros professores, com o professor Botelho, o professor Pedro Rogério, a gente trabalha no eixo de ensino da música. Então, a gente orienta trabalho de mestrado e doutorado direcionados para o ensino da música. E trabalho também no mestrado profissional, que é um mestrado em rede nacional, né? São várias universidades que trabalham juntos nesse programa, né? Que é o Profiartes, que é um programa de mestrado profissional direcionado para professores de arte da escola básica. O Marco também é líder do grupo de pesquisa Pesquisamos, como vocês já puderam ouvir que ele disse, né? E conte mais sobre os projetos e atividades que você coordena e que você integra na UFC. Carla, bem, olha, nós temos vários projetos. O Pesquisamos, né? Ele é um projeto que a gente chama um projeto integrado, né? Chamado também de projeto guarda-chuva. São vários projetos, né, trabalhando de forma simultânea, né, para atingir um objetivo. No nosso caso, os objetivos são desenvolver a pesquisa, né, desenvolver o conhecimento em educação musical. Né? Então, Pesquisamos também, tem os projetos que eu coordeno, mas também tem projetos que outros professores coordenam como o professor João Emanuel, a professora Adeline, né, o professor Fernando também já está chegou há mais pouco tempo, já está também coordenando o projeto. Então, eu vou falar sobre os projetos que eu estou, né, na liderança, tá? Mas que são projetos grandes que tem muita gente, né? Eu vou falar rapidamente, né, dos projetos. Fora isso, tem os projetos também de pesquisa de mestrado, doutorado e TCC, que eu oriento, que também muitos desses projetos são ligados ao Pesquisamos. Mas eu vou falar dos projetos maiores, tá? Que estão em andamento. Primeiramente, vou falar do mais novinho, né, que está começando agora, que chama Pesquisa Criação em Música e Teatro, né, repensando a educação artística interdisciplinar e reconfigurando a nossa abordagem de mundo, né, que é um projeto interdisciplinar, né, primeiramente entre música e teatro, mas nós queremos mais tarde fazer interações também com dança e com artes visuais, mas é um projeto que é encabeçado principalmente por nós, aqui da UFC Campos de Sobral, e para a Universidade de Toulouse, né? E tem justamente como objetivo, né, verificar essa interação, né, entre as artes, né? O que isso pode causar, né, para estudante, né, da escola básica, né? Então a gente sabe, né, de todos os problemas que a gente tem com a arte dentro da escola e ao mesmo tempo demandas do século XXI, né? Então a gente quer verificar o que esse ensino integrado pode, né, contribuir para a formação desse jovem cidadão brasileiro, né, e for francês, canadense, esse jovem cidadão do mundo. Eu vou falar do segundo projeto aqui que eu estou coordenando, o engajamento musical transformativo, né, e juventude, né, que é música e identidade nas comunidades tradicionais costeiras do Ceará. Né, você deve saber, né, Carla, que a gente tem um projeto com a orquestra que é liderado pela professora Adeline, né, que a gente leva a Orquestra Sinfônica da UFC aqui do Campo de Sobral para trabalhar, para tocar em algumas comunidades, né, e para fazer um intercâmbio também, que a gente toca com as manifestações que tem nessas comunidades, né, comunidades costeiras, principalmente costeiras, né, com o apoio do Departamento de Geografia, tá? Aí a gente, né, decidiu montar um projeto, né, juntamente com a professora Rita, né, o professor João, o professor Jael, o professor Tiago também está apoiando, e outros professores, como a professora Suzana O'Neill do Canadá, né, a gente fazer uma pesquisa para verificar se a saída da orquestra nessas regiões, ela contribui de alguma maneira, né, na visão e nesse engajamento artístico que esses jovens dessas comunidades têm,
né? Então, será que esses jovens que praticam essas manifestações artísticas, tendo essa participação da orquestra e fazendo essa interação que a gente propõe, será que isso vai dar algum resultado para eles, né? O que isso vai mudar nesse engajamento deles para a arte, para a música? Né? Então, esse é um outro projeto que a gente também está começando. Tá? Agora, um projeto que está em curso ainda, mas que já tem mais tempo, tá? É um projeto, né, que você deve conhecer, que é o que fala sobre a metacognição. Né? Então, depois de alguns anos, né, que eu venho trabalhando com o pessoal no Canadá, né, eu me interessei, né, por essas abordagens metodológicas, né, de ensino, que focam na metacognição. Então, a gente fez um projeto que é a metacognição em banda de música, né, estratégias aplicadas ao ensino de instrumento de sopro. E ali nós temos vários projetos andando ao mesmo tempo. Nós temos, por exemplo, um projeto de doutorado do professor Leandro Serafim, que trata sobre a metacognição, instrumentos de sopro, de metais. Temos um outro doutorado que a professora Marcilane, do IFCE, vê a metacognição no ensino da clarineta. Temos o TCC, que está feito pela Ailane, que é a metacognição no ensino da flauta transversal. Temos a Cristiane, numa outra tese de doutorado, vendo a metacognição nas bandas de música, e por aí vai. São vários projetos trabalhando a metacognição e instrumentos aliados na banda de música, né? Instrumentos de sopro, por enquanto, né? Talvez a gente possa aplicar com percussão também futuramente. Mas estamos focando primeiramente no instrumento de sopro. Esse projeto já tem uns 4 anos que está em andamento, né? E aí está começando a sair os frutos agora das pesquisas, né? Já nós vamos ter a primeira tese aí defendida sobre esse tema aqui no nosso grupo de pesquisa. O Marco tem uma inserção profissional muito voltada à internacionalização com projetos. Eu até vi um vídeo dele no YouTube falando sobre isso. Na França, principalmente ligada à Federação Internacional de Festivais de Orquestras e Jovens, que é o Eurocrix, né? Que também tem um episódio sobre o Eurocrix, se você quiser saber mais um pouco sobre isso. E recentemente você novamente foi indicado pela presidência da Sociedade Internacional para a Educação Musical a continuar participando do Comitê de Defesa para a Educação Musical, que você participa desde 2017. Você poderia falar um pouco, né, sobre essas atividades e o porquê desse interesse tão grande em internacionalização? Sim, Carla. Bem, a internacionalização ficou muito forte para mim no meu doutorado, né? Justamente, né, por essas oportunidades que eu tive de estudar no outro país e trabalhar, né, nas relações internacionais. Então, eu verifiquei que é muito importante para a nossa formação ter essa experiência, né? Não que ela é melhor ou pior da brasileira, não é isso, mas é diferente, é outra, né? Eu acho que quanto mais experiências nós temos, né, mais conhecimento a gente adquire e isso pode melhorar o nosso trabalho. Então, eu gosto muito de trabalhar com instituições estrangeiras, né? Então, a gente tem uma parceria forte aí com o Canadá, uma parceria forte com a França, né? E isso acaba estendendo para os estudantes, né? Então, nós tivemos vários estudantes aí que, através dessa rede de trabalho, já foram para o Canadá, né? Nós já recebemos canadenses, já recebemos franceses aqui, né? E na parte artística nós recebemos, né, gente da Croácia, gente da Espanha, gente de vários lugares. Então, eu acho muito interessante. Por isso que eu me preocupo muito a manter essa internacionalização, né? E isso você vê que isso tá, todos esses projetos que eu citei, nós temos colaboradores estrangeiros, né, que dão uma contribuição muito importante, né, do seu know-how, do que eles desenvolvem nas universidades para os nossos projetos. Então, por isso que eu gosto e tento manter, né, essa internacionalização, né. Sobre a ISME, né, que é a Sociedade Internacional de Educação Musical, eu participo da ISME desde 2010, né, como membro, só que eu não tinha um trabalho muito direto, né? Até que em 2017, né, eu fui convidado pela então presidente, né, a professora Suzana O'Neill,
para fazer parte desse comitê, né? E foi uma experiência muito importante para mim, né? Eu trabalhar com grandes nomes da educação musical, discutir sobre os problemas da educação musical no mundo, né? E participar de mesas redondas, né? com esses professores, né? Então eu tive a oportunidade de participar de uma mesa redonda muito importante para mim, que foi em Montreal, na Universidade McGill, acho que foi em 2015. Em 2018, no congresso da ISME, uma mesa redonda também com eles, no congresso que foi em Baku, né? No Azerbaijão. E agora, né, mudou a presidência agora, né, mas, para minha surpresa, né, fui convidado pelo atual presidente também para fazer parte dessa nova comissão. E eu acho que isso é muito importante para a gente, né, adquirir esses conhecimentos do que está se passando em outros países, né, e também mostrar como é a situação no Brasil, né. Então, eu acho que a gente tem que se conhecer muito também, o interno, conhecer o Brasil, conhecer o Ceará, conhecer Sobral. Eu acho que a gente tem aí um exemplo muito bom, que é o professor João Emanuel, que já há anos, desde que chegou aqui, né, ele trabalha sobre a educação aqui em Sobral e é uma referência, né? Então, outro dia mesmo nós recebemos uma ligação de Brasília, da pessoa querendo contato com o professor João Emanuel para saber sobre a educação musical em Sobral. Então, isso é interessante. Então, eu acho que a gente tem, né, eu acho que a gente tem que atacar de todos os lados, né? A gente que tem que trabalhar de todos os lados. Então, trabalhar no interno, trabalhar no âmbito regional, nacional, mas também internacional. Então, eu, por enquanto, eu estou, né, dando mais ênfase na internacionalização. Realmente é uma escolha minha. Marco também é coordenador e regente da Banda Regional do Norte do Ceará, que é a Banda do Norte, e ele vai falar um pouco mais para a gente sobre isso, né? Sobre como é essa experiência para ele. Bem, Carla, a banda, né, do Norte, né, que a gente chama, carinhosamente a gente chama de Banda do Norte, né, é um grupo formado dentro de um projeto de extensão chamado de capacitação de mestres de banda. Né? Então a gente chegou aqui em 2011, né, e desde 2011 a gente fez esse projeto porque a gente queria, né, ajudar, contribuir de alguma forma para a formação e atuação dos maestros e músicos, né, atuantes aqui nas bandas da região. Né? E é um projeto que eu tenho muito carinho, né, porque foi através desse projeto que eu pude conhecer os mestres de banda aqui da região norte do Ceará. Né, porque eles vieram com frequência, fizeram os cursos, né, e aí eu pude conhecer, né, isso também ajudou muito em minhas pesquisas, né, conhecer como se dá a educação musical dentro dessas bandas aqui na região, né? Entender alguns pontos fracos, alguns pontos fortes, né? Ajudar, igual, por exemplo, eu estou no grupo de trabalho para a reativação do CEBAN, né, que é o sistema de banda aqui do estado, estou contribuindo com esses maestros, né, nas ideias. Então, graças a esse conhecimento que eles tiveram, verifiquei, né, escrevi um artigo que foi enviado para publicação agora, sobre justamente a questão, né, dos problemas com as mulheres nas bandas aqui, né, que eu acho que é uma problemática. Nós temos ainda muita influência ainda do patriarcado, principalmente aqui no Norte e Nordeste, nas bandas de música. Então, isso foi graças a esse projeto, né, que eu pude viajar, né, para conhecer as bandas das outras cidades. Então, isso foi um grande aprendizado para mim, e o projeto continua, né? A gente vai mudando um pouco a característica do projeto, mas ele continua, e eu acho que também é muito legal para os músicos do curso, né? Os estudantes de sopro do curso, porque eles também, muitos deles que não vieram de banda, têm a oportunidade de conhecer um pouco desse universo, né? Que é um universo que talvez futuramente eles vão trabalhar, né? Montando a banda na escola ou indo ser regentes de banda na região, como já aconteceu, né? Nós temos vários alunos aqui, ex-alunos, que hoje são maestros de banda, para o nosso grande orgulho. Eu, principalmente, né, como sou professor, fui professor deles de sopro, né? Então, e eles foram meus
foram participantes do curso de capacitação e hoje exercem a função, né, de mestre de banda. Poxa, isso é muito gratificante para mim, né, que eles puderam ver essa experiência. Às vezes eu vejo o currículo também de muitos maestros de banda que passaram por esse curso, sabe, Carla? E eu vejo lá, no início do currículo, está escrito, né? Fiz o curso de capacitação de mestres de banda, atuei na Banda do Norte, sob a liderança do professor Marco, da UFC Campos de Sobral. Então, se eles colocam isso lá no lugar de destaque no currículo deles, é como eu coloco o meu doutorado, como eu coloco, né, minhas coisas no meu currículo, é porque eu dou valor a isso. Né? Então eu fico muito feliz em ver que esses participantes deram valor a esse curso de extensão. Eles colocam isso, né, no artigo deles. E a gente já está se encaminhando, né, para o final da nossa conversa, em que vocês puderam conhecer um pouco mais sobre a trajetória formativa e a trajetória profissional do professor Marco Toledo, né, que é muito extensa e muito incrível. Mas eu gostaria de saber se você tem algo que você queira acrescentar, que eu não perguntei, ou se você tem alguma dica para deixar para os nossos ouvintes. Bem, eu acho que é importante, Carla, a gente, né, ir atrás dos nossos sonhos. Sabe? Eu acho que a gente tentar trabalhar naquilo que gosta, eu acho que isso é muito importante, sabe? É o que eu desejo para todos os meus estudantes, sabe? Que eles se encontrem, né? Eu não quero que eles se transformem em músicos excepcionais ou naquele melhor professor de música do mundo. Não, eu quero primeiramente que eles sejam felizes. Eu acho que eles sendo felizes, eles vão fazer, eles sendo felizes na profissão que eles escolheram, eles vão transformar aquilo numa experiência maravilhosa, tanto para eles quanto para aqueles que estão ou ouvindo eles tocarem, ou sentado numa carteira na sala de aula deles. Então é isso que eu desejo, que eles se achem, que eles se encontrem e uma vez que eles escolheram ser professor de música, ser músicos, sim, nós vamos estar aqui, né, no curso de música preparado para ajudá-los, né? E muitos alunos também vêm me perguntar sobre esse negócio de internacionalização, de estudar fora, né? Então eu aconselho isso, aprender um idioma, isso é fundamental, né? Para você ter conhecimentos a outros textos, poder assistir outros vídeos, né? E se quiserem realmente ter uma experiência internacional, isso não é uma coisa de outro mundo, não. Né? Como tudo na vida, exige dedicação e planejamento. Né? Então, com isso, qualquer um brasileiro, pobre, né, filho de empregada doméstica, né, pode ir, como eu fui, fazer doutorado fora. Né? Então, não é uma coisa restrita. Né? Eu acho que muitas pessoas pensam que estudar, né, é só para quem tem condições financeiras, ou eu acho que não, eu acho que a gente precisa lutar e com muita luta e muito esforço a gente consegue sim. Então eu acho que vale a pena a gente justamente correr atrás para fazer o que a gente gosta, e aí é um círculo, sabe, cara? Então a gente luta, consegue chegar aonde quis, e aí você vai fazer uma coisa com prazer, e aquelas pessoas que vão estar trabalhando e a sociedade que vai estar recebendo aquilo que você faz, vai também receber aquilo com maior prazer. Então eu acho que é isso. Acho que essa experiência que eu tive na minha vida eu queria passar para eles, principalmente para meus estudantes, os jovens que estão começando agora. Está ouvindo esse podcast, sigam as dicas do Marco e vocês vão ter sucesso. E eu, em nome de toda a equipe do Musicast, gostaria de agradecer por você ter aceitado o convite de participar e poder partilhar um pouco da sua vida para a gente. Muito obrigada, professor Marco. Ei, Carla, obrigado aí. Queria agradecer mais uma vez a equipe do Musicast, né? Na pessoa aí da Carla, que fez a entrevista, do meu amigo Marcelo Mateus. É uma iniciativa maravilhosa do curso de música e é isso aí. Parabéns e muito obrigado Marco. Pela oportunidade.
E você, ouvinte, pode entrar em contato com a gente, mandando dúvidas, sugestões e comentários para os nossos canais de comunicação. O Instagram é @musicastufc e o e-mail é podcastmusica@sobral.ufc.br, que estarão na descrição desse episódio. Agradecemos à Coordenadoria de Assuntos Estudantis de Sobral pelo apoio com a Bolsa para o projeto. Esse podcast é uma realização do curso de música da Universidade Federal do Ceará, campus de Sobral. Participaram e contribuíram com este episódio como convidado Marcos Toledo, roteiro e apresentação Carla Viana, trilha sonora Caio Viana e Rodrigo Gadelha, edição Matheus Elido, social media Fran Nascimento e coordenação geral Marcelo Matheus. Música